Era uma sexta-feira. O céu estava escuro, mas não apenas porque o sol parecia esconder-se. Era um dia diferente, um dia que mudaria tudo. Jesus, o homem que curou os cegos, levantou os paralíticos, multiplicou pães e peixes e proclamou as boas novas aos pobres, agora estava ali, sozinho, rejeitado, condenado. Tudo começou na noite anterior, no jardim chamado Getsêmani. Ele estava orando, enquanto seus discípulos dormiam. Suas palavras eram cheias de angústia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Suas gotas de suor eram como sangue. Ele sabia o que estava por vir. Foi então que chegaram os soldados, guiados por Judas, um de seus próprios discípulos. Ele foi traído com um beijo. Preso como um criminoso. Naquela noite, foi levado de tribunal em tribunal. Primeiro, diante dos líderes religiosos que o acusaram de blasfêmia. Depois, diante de Pilatos, o governador romano. Pilatos sabia que ele era inocente, mas cedeu à pressão da multidão que gritava: Crucifica-o! Crucifica-o! Jesus foi açoitado, ferido, coroado com espinhos. O Rei dos Reis, zombado e humilhado. Foi entregue para carregar sua cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Pelo caminho, ele caiu, exausto, mas não disse uma palavra. Pregaram-no na cruz, cravos perfuraram suas mãos e pés. Ele foi erguido entre dois criminosos, como se fosse apenas mais um. A multidão zombava dele: Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele não desceu. Porque não eram os cravos que o seguravam ali. Era o amor. Do alto da cruz, ele olhou para os que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O céu escureceu ao meio-dia. Uma escuridão que parecia pesar sobre toda a criação. Por 3 horas, o silêncio do céu era aterrador. Então, Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, ele carregava o peso dos pecados do mundo. Seus, meus, nossos. A separação de Deus que era nossa, ele tomou sobre si. E então, com seu último fôlego, ele disse: Está consumado. Naquele instante, o véu do templo, que separava o santo dos santos, rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu. Rochas se partiram. E um centurião romano, ao ver tudo isso, disse: Certamente este homem era o Filho de Deus. O corpo de Jesus foi tirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado. Para muitos, parecia o fim. Mas o que eles não sabiam é que aquele era apenas o começo. Porque a morte não pôde segurá-lo. A cruz parecia derrota, mas era a vitória. A cruz parecia o fim, mas era o início de uma nova história, a história da salvação. Jesus morreu por você. Por mim. Para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida eterna. E hoje, a pergunta é: o que você fará com esse sacrifício?